Nos anos 90 foi criado um jogo de cartas que não tinha nada de infantil. Não era fantasia, era estratégia, poder e manipulação. O nome do jogo é INWO, Illuminati, Nova Ordem Mundial. Um jogo baseado em como governos, instituições e elites se movem quando querem controlar sociedades inteiras. Cada carta representa uma ferramenta, não para brincar, mas para entender como o mundo funciona. O objetivo do jogo é simples: acumular poder, provocar crises, enfraquecer resistências e dominar estruturas. Nada ali é aleatório, tudo gira em torno de medo, caos, narrativa e obediência. O que chama mais atenção é que essas cartas foram criadas em 1989 e publicadas só em 95. E décadas depois o mundo real começou a se parecer demais com esse tabuleiro. Essa é uma das cartas mais famosas do jogo e ela dispensa comentário. Criada em 1989 e a imagem que vimos é a mesma do 11 de setembro. E depois desse ocorrido, conforme a carta, o mundo passou a sofrer atentados em massa. E o medo coletivo virou justificativa para vigilância, guerras e perda gradual de liberdade. E principalmente para os Estados Unidos arrumar justificativas para atacar outros países. Outra carta polêmica é o Pentágono, símbolos de poderes sendo atingidos. Essa carta mostra o Pentágono em chamas. Não é um prédio qualquer, é um símbolo de força militar e autoridade. Atacar símbolos não destrói apenas estruturas físicas, destrói a sensação de segurança de uma nação inteira. E isso realmente aconteceu. Nesse jogo de cartas INWO, Illuminati Nova Ordem Mundial, também tem as cartas de saúde e corpo e autoridade. Elas representam o controle sanitário, doenças, órgãos de saúde, decisões centralizadas, vírus, pandemias, algo que aconteceu e está praticamente comum surgir sempre um vírus novo. Gripe asiática, gripe do frango, da vaca louca, o Covid. Agora temos o novo vírus Nipah. E o corpo humano passou a ser um assunto do sistema para tomar vacinas e vacinas atrás de vacinas. E é uma carta que condiz muito com o jogo estratégico da redução populacional, que no jogo é combinada com a carta enganada pela ciência. Ou seja, eles criam as doenças, eles criam os vírus, as pandemias e enganam com as pessoas com a vacina. Realmente esse jogo de cartas é bizarro e nós já vimos tudo isso. Outra carta combinada no jogo com redução populacional é cadeia em fast food. Eles dizem te alimentar, mas o que dão é veneno. A redução populacional já está em andamento e a alimentação é um de seus instrumentos. Vejam só a carta Convenção Anual. A Babilônia se foi, mas suas orgias e imundícies continuam sendo praticadas. Eles só fazem alimentar o mal com perversão e depravação. A carta Conversão Anual é praticamente uma denúncia ao que os poderosos fazem, assim como o caso de Epstein. Outra carta assustadora é o caos acumulado. Essa carta mostra os desastres acontecendo ao mesmo tempo. Crises econômicas, crise política, crise social. Nada isolado, é tudo junto. Quando o caos se acumula, as pessoas não lutam, elas se cansam. Temos também a carta politicamente correto. Essa carta previu praticamente o controle de linguagem que a gente vive hoje, pois quem controla a linguagem controla o pensamento. Hoje, o politicamente correto define o que pode ou não deve ser dito. Não importa se é verdade, importa se é aceitável. As pessoas não pensam mais, elas medem palavras. O medo deixou de ser físico, virou social. Você não é punido por errar, você é punido por falar. E a triste realidade é que o silêncio hoje virou sobrevivência. O politicamente correto é uma censura indireta. Temos também a carta Desarmamento e Força. Ela fala de como o sistema controla as armas. A ideia é simples: centralizar a força,
Primeiro se retira a capacidade de defesa, depois se oferece proteção. Cada vez mais estão tirando o direito das pessoas de defenderem a própria vida, o patrimônio. Outra carta bizarra é o estado de exceção. Essa carta mostra tropas nas ruas, lei marcial, toque de recolher, direitos suspensos. A gente vê o uso dessa carta hoje com o ICE nos Estados Unidos. Esse jogo de cartas previu algo que está acontecendo hoje. Você já ouviu a frase, você não terá nada e será feliz? É o que a carta nacionalização fala. Ela mostra o Estado tomando posse do que antes era privado. A nacionalização não fala só de empresas, fala de propriedade, pois quando tudo é nacionalizado, não é realmente seu. Você usa, você depende, você não possui. As pessoas hoje não têm mais posse sobre as coisas. Antigamente se conseguia ter um carro, uma casa, uma estabilidade, mas hoje os preços estão indo para as alturas e cada vez mais o Estado está tirando o direito de posse das pessoas. E essa carta é exatamente a lógica por trás da ideia. Você não terá nada e será feliz. E quando o acesso substitui a posse, quem controla o acesso controla a sua vida. E esse é um projeto para a Agenda de 2030. Esse jogo tem diversas cartas de poder, de manipulação, de controle visível, como doutrinação, como educação fraca, para não formar indivíduos críticos, mas obedientes. E também tem a carta teórico da conspiração, que é para tratar como um louco aquele que vê a realidade, a podridão toda do sistema e tenta alertar as pessoas. Esse jogo não é sobre ganhar pontos, é sobre entender o tabuleiro. E quando você olha para o mundo de hoje, fica difícil não perceber que muitas dessas cartas saíram da mesa e foram parar na realidade. As pessoas continuam jogando, poucas percebem que sempre foram as peças. Separei aqui um vídeo com alguma dessas cartas que você precisa conhecer. A grande mídia. Eles são a voz dos Illuminatis e as pessoas acreditam em tudo que eles falam. É como se diz, se passou na televisão é verdade. Legislação contra a verdade. Eles tentam ocultar a verdade a todo custo e com suas mentiras enganam a todos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Fusão bancária. Esta carta é a representação clara da moeda única que será implantada. Perceba que cada peixe representa uma moeda e um devora o outro, sendo que o último tem o olho Illuminati. Influência escondida. Eles estão por trás das cortinas há anos fazendo guerras, eliminando quem se opõe, influenciando governos, ditando o que se deve comer, vestir ou assistir, destruindo a humanidade bem debaixo dos nossos narizes. Derramamento de óleo. Essa carta mostra uma imagem exatamente igual a uma foto tirada no desastre do Golfo do México, só que a carta foi publicada antes do acidente. Mero detalhe. TV a cabo. 500 canais e nada passando. Já chegou em casa para ver TV e em meio a tantos canais não havia nada de bom passando. É exatamente isso. As programações de hoje nunca irão te satisfazer porque só oferecem lixo. Eles não querem que você veja nada construtivo, para não fazer você pensar. Cadeias de fast food. Eles dizem te alimentar, mas o que te dão é veneno. A redução populacional já está em andamento e a alimentação é um dos seus instrumentos. Todo tipo de comida industrializada tem sofrido alterações genéticas que têm matado milhões silenciosamente. Pesquise sobre como a nova ordem mundial quer nos eliminar. Fome mundial.
Segundo está descrito na Bíblia, um dos cavaleiros do Apocalipse será o que trará fome devastadora sobre o mundo. Fome que será gerada por uma possível crise mundial, já que este trará uma balança em suas mãos, talvez descrevendo os altos preços dos produtos em tempos de crise. Epidemia. Eles já começaram seu plano de redução populacional e o extermínio através de um vírus mortal bíblico. Em Apocalipse diz que no fim dos tempos será dizimada a quarta parte da humanidade através de doença. Convenção anual. A Babilônia se foi, mas suas orgias e imundícies continuam a ser praticadas. Eles só fazem alimentar o mal com perversão e depravação. Mas eis que vem o dia da justiça e todo aquele que não se arrepender de suas obras será julgado e condenado. Messias. Eis que surgirão falsos profetas e falsos messias, que se possível enganarão até os escolhidos. Satanás sabe que o fim está próximo, por isso corre para completar seus planos. Pesquise sobre Blue Beam e saberá como eles executarão esse projeto. Monopólio. Os senhores do mundo dominam toda a indústria e toda empresa que se levanta e representa alguma oposição, eles derrubam ou compram. Carro-bomba. Não preciso nem falar muito, com a quantidade de atentados que vemos hoje. O detalhe mais interessante é ver na placa quem está por trás disso tudo. Controle de armas. Eles não querem que nós tenhamos armas para nos defender, assim é mais fácil dominar. Censurado. Censura quem diz a verdade e liberdade de expressão para os que pregam suas ideologias. Clone, tecnologia desenvolvida há alguns anos e testada em animais. Lembra da ovelha Dolly? Mas é claro que a intenção era clonar seres humanos. Pesquise sobre artistas clonados. Soldados ciborgues. Quando for implantado o número da besta, e houver aqueles que resistirem à implantação da marca, eles serão perseguidos, e fugindo para regiões de mata. E é aí que essas máquinas serão extremamente eficazes. Lembrando que tal tecnologia já está bastante desenvolvida, em uso hoje em dia. Pesquise sobre robôs iluminantes. Arma terrorista. Essa carta foi lançada anos antes do acontecimento, e ainda tem gente que acha que foi Bin Laden que derrubou as Torres Gêmeas. Sem contar os inúmeros filmes, desenhos e revistas com mensagens subliminares prevendo esse atentado. Terremoto. Como já havia dito, eles têm tecnologia para criar eventos naturais. Eles emitem ondas magnéticas que causam terremotos. Maremoto. Lembra do tsunami? Eles têm o poder de criar esses desastres. Atualmente 3 furacões com proporções jamais vistas têm assolado o sul dos Estados Unidos. Suas tecnologias estão por trás de tudo isso. Pesquise por rápido. Bactérias carnívoras. No fim dos tempos muitas armas letais serão usadas para redução populacional, e de vez em quando, eles testam algo novo. Alguns meses atrás eles testaram na guerra da Síria um gás paralisante, e sempre que vejo em filmes de ficção algum tipo de vírus ou arma biológica, imagino que eles já tenham essas tecnologias. A arte imita a vida. Igreja em Meio América. Quando eles executarem seu plano de invasão alienígena, o que cairá primeiro serão as religiões, porque depois que eles disserem que foram aliens que trouxeram vida para a Terra, poucos acreditarão em Deus. Princesa Diana. Perseguida por paparazzis e assassinada pelos Illuminatis. Percebe aqui na carta um dos fotógrafos tem o símbolo da pirâmide e olho na câmera. Seria uma pista do que iria acontecer com ela.
Esquema de mercado de pirâmide. O velho marketing multinível. Quantos perderam dinheiro com Telex Free? E quantos ainda caem nesse tipo de esquema, onde os que estão por baixo enriquecem o que está no topo da pirâmide? Não caia nesse engano. Suprema Corte. Veja quem está no topo comandando a todos. Isso mesmo, a pirâmide e o olho de Lúcifer, ou seja, o próprio Lúcifer. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas nós somos a resistência. Nós não aceitamos o seu reinado, por isso ele não pode fazer o que quiser aqui. Está chegando o final dos tempos, mas o Cordeiro de Deus não deixará desamparados os que são marcados com seu sangue. O queimador de almas. Conhecido popularmente como inferno, lugar criado para Satanás e seus demônios. Porém, todos os que não se arrependerem de seus pecados e não aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, serão levados para lá. Ali só haverá choro e ranger de dentes. Muitos clamarão pela morte, mas a morte fugirá deles. Onde o fogo é eterno. Ainda há tempo. Não vá morar nesse lugar. Videogames. Games são uma ótima forma de entretenimento. Ocupa sua mente por bastante tempo. E então você não irá se lembrar de ler a palavra de Deus, por exemplo, além de ser um baita instrumento de doutrinação. Eles não querem que você tenha tempo para pensar. O Anticristo. Como profetizado nas Escrituras, a princípio trará falsa paz e resolverá todos os problemas que assolam a sociedade. Isso durante 3 anos e meio. O fará reconhecido e aceito. Mas, após conquistada a confiança, seus próximos 3 anos e meio de reinado serão devastadores. Sobre as asas da abominação trará destruição e morte, até que seja derrotado pelo Filho de Deus. Abdução alien. Há rumores que quando os verdadeiramente fiéis a Deus forem arrebatados, os senhores do mundo dirão que eles foram abduzidos por aliens para explicar seu desaparecimento repentino. Essa foi uma parte das cartas Illuminati, mas tem muitas outras, com todas as táticas de controle, de poder e manipulação. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like, se inscreva aqui no canal e um forte abraço a todos.